nosso terceiro estudo. O primeiro talvez nem dê para dizer que foi um estudo, né? Porque foi aquele inventário, aquele levantamento que a gente fez. Eu espero que os irmãos se lembrem, né? Ou que peguem a apostila, usem. Sabe por quê, irmãos? Eu cito isso nesse estudo novamente, mas é muito importante que a gente mantenha a linha. Não tem nenhum assunto que seja totalmente isolado, tá? Até por isso eu tenho assim insistido que é importante a gente participar de todos, tá? Apostila, se alguém não puder vir em um, depois pega a apostila, dá para pegar basicamente, né? Mas acho que funciona melhor. Tem coisas que a gente conversa aqui que acabam não entrando na apostila e talvez a gravação não, se ela não seja a mesma coisa, né? Também não sei se os irmãos vão realmente dispor de tempo de ficar revendo isso. Mas é importante a gente ligar os assuntos, tá? Pegar aquele inventário, aquele levantamento de onde a gente erra. É bom até rever ele de vez em quando, porque às vezes coisas que a gente não estava errando começa a errar, ou a gente pode observar coisas que a gente está conseguindo investir naquele ponto, está melhorando, tal. Né? Mas à medida que a gente vai passando cada assunto, a gente vai cruzando com aquilo. E talvez pontos que a gente nem tinha se tocado quando fez o primeiro levantamento, a gente percebe, poxa, eu não tinha me dado conta de que eu sou falho nisso. E eu preciso fazer alguma coisa. Né? Na verdade, o estudo de hoje, eu tinha plano de fazer outra coisa, mas eu lembrei que esse assunto aqui, na linha que eu coloquei, era a sequência, e por quê? Ele tem uma sequência lógica. Ele é meio que complemento do outro assunto que a gente estudou, que foi... O que foi? Hã? Hã? Conversação, né? Comunicação. Comunicação. Comunicação tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. E o assunto de hoje é companheirismo. Ele é meio que complementar à comunicação do casal. Então a gente vai, como eu acabei de dizer, a gente vai observando que esses assuntos eles vão se ligando. Tá? Dentro do nosso esquema, o próximo assunto, que já vai ser o ano que vem, acho que é o ano que vem, esse ano não tem mais data, né? O ano está acabando. Tem ainda mais um? Tem mais um? Então a gente ainda começa esse ano. Mas é um assunto que talvez ocupe até 2, porque nós vamos tratar de finanças. A gente pode pensar, peraí, assunto financeiro não tem nada a ver com essas coisas. Mas presta atenção que, por exemplo, o assunto de hoje, companheirismo, tem a ver com a parte financeira do casal. Comunicação tem a ver com a parte financeira do casal. Você consegue estabelecer essa ligação já? Na verdade, a gente vai ver que todos os assuntos eles vão se relacionando. Tá? Quando a gente pega aquela lista lá que a gente fez, onde erramos, né? Que vai de A a Z, nós podemos perceber que também aquela lista de erros tem uma... Né, onde a gente erra, tem muitos daqueles pontos lá que tem relação com esse assunto. Companheirismo. Muitos desses assuntos, muitos desses erros, desses problemas que a gente tem no casamento, tem relação com o nosso assunto de hoje. Nós vamos fazer
uma revisão aqui. Eu quero ver a opinião de vocês, tá? Eu tenho aqui o que eu acho que tem relação direta. Mas antes da gente ver isso, acho que é importante a gente ver o que é companheirismo. Né? Vamos definir bem essa coisa. O que é ser companheiro? O que é companheirismo no entendimento de vocês? Antes de eu falar o que eu peguei aqui, vamos ver a opinião dos irmãos. Andar junto? Boa. Apoio. Que dá apoio. É companheiro. Boa. Alguém acrescenta mais alguma coisa? O casalzinho está afinado nesse. E aí, alguém acrescenta? O que é companheirismo? Acompanhar. É. Acompanhar. Estar junto, andar junto. Tá certo. Uma companhia que lhe faz bem. Ah, que faz bem. Né? Um companheiro. Não... O companheirismo, na verdade, tem um fator positivo. Né? Certo. Bem colocado, né? O companheiro, é bom, ele está ao lado, está junto, sempre com propósito benéfico. Companheiro para atrapalhar é traíra, né? Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nos bons momentos e nos maus momentos. Não é só companheiro. É aquele que tá junto sempre, né? Bom, então, ativo, é participativo, né? Não é aquele que está do lado vendo tudo acontecer e... Legal. Tá? Acho que quase tudo vocês falaram aqui, se não tudo, né? De uma forma toda diferente. Mas eu peguei pelo dicionário mesmo, tá bom? Companheiro pode ser um adjetivo, né? Uma qualidade, alguém ser companheiro, pode ser substantivo, que é uma coisa, né? Alguém que é um companheiro, alguém que acompanha. Então, é substantivo, uma pessoa. Mas vamos lá. Eu peguei aqui 5 definições, tá? Eu juntei de alguns dicionários. O que acompanha é companheiro. Faz companhia ou vai em companhia. Tá? Até aqui, esse aqui é meio... Mas eu destaco aqui, o que acompanha é aquele que está junto, caminha junto. Aliás, eu vi uma coisa que eu não coloquei aqui, dizem que a palavra que nós temos no português, companhia, ou companheiro, vem do latim companis, que quer dizer quando você compartilha o pão com alguém, tá? Comer junto. Tá? Seria a origem da palavra que nós usamos para representar isso aqui em português, origem do latim. Mas vamos lá. Uma segunda definição. Ó. Aquele que participa das ocupações, atividades, aventuras ou do destino de outra pessoa. Então, acho essa aqui mais contundente aqui para o nosso assunto. Né? Essa definição aqui vai mais... Tá? É aquele que participa das ocupações. Então, companhia, né? Ser companheiro no casamento, é isso, a gente participar das ocupações, como o Vitor disse, ativamente a gente está, né, participando da vida um do outro. Das atividades, é lógico que não dá para fazer tudo junto, né? Mas, à medida do possível, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aventuras, ou, como a Miriam disse aí, em toda circunstância, né? Nas aventuras, eu diria, nas desventuras também. Né? Mas eu acho que o final dessa definição aqui fala mais forte para a gente, né? Que participa do destino de outra pessoa.
quando a gente é um casal companheiro, nós temos um destino e a gente participa do destino um do outro, do rumo da vida de um do outro. A gente está junto para o que der e vier, seja qual for o destino. Tá? Uma terceira definição, que é mais ou menos parecida com essa, é aquele que participa da vida, tá? Eu acrescento aqui, participa da vida ou das ocupações de outrem. Então, isso é um companheiro. Aquele que participa da vida ou das ocupações de outrem. Vamos pensar nisso dentro do casamento, tá? Nós estamos falando aqui companheiro em todo sentido, mas aqui nós estamos aplicando especificamente a nossa relação conjugal. Então, um casal companheiro é quando os dois participam um da vida do outro e das ocupações um do outro. A quarta é aqui, quem foi? Acho que foi o Guilherme que falou que anda junto. Foi, né? Então, exatamente como você falou. Tá? Que anda junto. Tem casais que andam muito separados. Em vários aspectos. Né? São separados mesmo. Cada um parece que tem uma vida própria, independente. Quando isso acontece, deixa de haver companheirismo. Tá? Ao longo do estudo a gente vai ver um pouquinho mais isso. Mas, olha, eu vou até aplicar, por exemplo, eu vi muitas vezes assim, pastores que são convidados a pregar em outras igrejas e eles irem sem as esposas. Alguns pastores, sinceramente, eu levei muito tempo, e talvez alguns eu nem conheça a esposa. Levei muito tempo para conhecer. Tá? Uma coisa que foi natural para mim foi que sempre que possível, né, quase sempre foi possível, a Miriam estava junto comigo. Onde eu tivesse, né, se me convidam, me chamam para algum lugar, eu arrasto a Miriam junto. Arrasto, vamos dizer, porque para a gente é natural, não é que eu tenho que forçar ela a ir, não. Tá, mas a gente anda junto. Hã? Uma quinta definição é que está sempre ligado ao outro. Eu achei interessante que no dicionário está assim, que está sempre ligado ao outro, o companheiro. Inseparável, tá, essa observação. Bom, isso para nós tem um peso relevante. Nota essa expressão, sempre ligado ao outro, porque nós vamos ver um texto bíblico que vai falar um pouco sobre isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vistas essas definições, né, gente? Ficou claro o que é ser companheiro? Tá? Então, a gente já começa a enxergar o assunto um pouquinho melhor. Nós vamos fazer tipo sessão de negócios agora. Não é votar, mas eu quero ver a opinião de vocês aqui, se bate com a minha. Eu vou falar aqueles erros que a gente comete, tá? E quem achar que tem a ver com companheirismo, ergue sua mão. Tá bom? Por exemplo, vamos ver o primeiro. Assim que eu conseguir. Tá. Lembra que a gente colocou sempre no pensamento assim, do que o nosso cônjuge pode dizer a nosso respeito, né? Então, nós temos o erro, vamos chamar de erros aqui, quando ele ou ela não demonstra amor ou carinho para comigo. Isso tem a ver com companheirismo? Sim ou não? Sim, tá. Só se preocupa consigo mesmo? Acham que sim? Eu também acho. O C é, ele ou ela não cuida da casa.
Acham que tem a ver? Alguns acham que tem. Eu não marquei essa, não. Alguém quer argumentar? Ai, já sei. Ah. Ah, tá. É, verdade. Isso, por esse aspecto, acho que tem a ver, sim, né? É. Companheiro que não deixa na mão, ajuda, né? Tá junto na empreitada lá da casa. D, não se interessa pela minha vida. Alguém que não é companheiro não se interessa pela vida do outro, né? E, se aborrece com qualquer coisa. Não, não. Tem ciúme doentio. Tem a ver com companheirismo? Também acho que não. Não se cuida convenientemente para mim. Alguns acham que sim. Alguém quer argumentar? Hã? Esse agora que eu falei não se cuida convenientemente para mim. Não sei. Não, mas alguns acharam que tem a ver, querem argumentar. Eu não marquei esse também. Explicando. Ah. Eu acho que ele não faz. Eu acho que é Eu acho que é mais em casos específicos mesmo. Por exemplo, ele vai sair para alguma ocasião social e a mulher ou o homem não está uma chique, por exemplo, o homem sai de roupa de futebol. Nossa, por Ixi. Aí eu acho que, né, eu acho que poxa, a gente vai numa ocasião um pouco mais casual ou formal, e você vai com uma time, vamos, eu tô aqui, tô aqui, tá, não tá compartilhando da mesma... Talvez uma coisa que você está valorizando, a ponto de se arrumar um pouquinho melhor. Ele pega e vai com a camisa do Palmeiras. Escolheu tudo, né? A pessoa simplesmente não está nem aí do jeito que ela está andando, assim, ela está toda esculachada o tempo todo do lado da pessoa. Não está nem aí para isso. Eu acho que isso é uma falta. Porque quando você é companheiro, você quer andar em harmonia. Esse ponto aí é controverso. Depende muito de casal para casal, né? Não, pode ser do outro lado, né? Depende do casal. O Nicolas... Gosta que o outro se arrume para ele, que se cuide, né? Aí nesse cuide aí, eu acho que pelo menos eu interpretei. E que você faça também em relação ao tipo do amor, né? A gente sabe que o amor ele não depende da estética, ali não só disso, né? Mas não é baseado nisso, mas eu acho que para um cultivo de um relacionamento isso é importante também. Principalmente a parte, eu levei no cuidado não da parte da vaidade, mas sim no cuidado. Cuidado de higiene pessoal, né? Não toma banho, né? Dá um beijinho de boa noite, não escova os dentes, aquele bafo de alho. alinhamento, né? Alguém está alinhado. Então, não é podre, o outro é limpinho, estamos alinhados.
Se os dois não estão nem aí com a coisa, são companheiros naquele... São mais... Não fazer o que você sabe que desagrada ao outro. Em algum grau, a outra pessoa não se cuidar vai prejudicar a outra pessoa. Então, talvez alguém tenha filtros diferentes. Alguma pessoa suporta mais alguma coisa, suporta menos, mas em algum grau, se a outra não se cuidar para ele, vai ter um problema. Eu acho que entra também no sentido de, por exemplo, mulheres usam uma roupa mais curta, uma roupa mais justa. Aí, por exemplo, isso pode gerar um desconforto no parceiro. Então, isso pode acabar dando conflito por conta disso também. Não se cuida no sentido de não se veste adequadamente. Conforme... Uhum. Aí entra um pouquinho na questão do que a gente viu antes aqui de egoísta, né? Além de outros aspectos, lógico. Mas vamos seguir aqui, vai, rapidinho, que esse aqui é para ser rapidinho, mas é bom para a gente avaliar, tá? Olha só. Então, já teve 2 que vocês enxergaram aqui que eu nem marquei. Mas vamos lá. H, fala mal de mim para os outros. Isso tem a ver com companheirismo? Tem, né? I, é amargurado e rancoroso. Não, eu não marquei. A menos que alguém enxergue alguma. J, é excessivamente vaidoso. Bom, eu não tinha pensado nisso, não marquei. Mas até visto pelo lado que a gente comentou aí, se a gente falou da questão de não se cuida para mim, talvez esse lado vaidoso também mostre uma falta de companheirismo, porque leva para um egoísmo, né? Uma coisa. Então aí pode pegar também. K, não me respeita como esposo ou esposa. Falta de companheirismo, né? L, me distrata ou maltrata, em particular e ou na frente dos outros. Um companheiro não faz isso, né? O Daniel ressaltou. Companheiro é aquele que está do seu lado para fazer o bem, não para fazer mal. M, não exerce seu papel como líder ou a mulher como ajudadora. Tem a ver, né? Companhia, não estão desempenhando seu papel. N, nunca tem tempo para mim. Gosta mais de estar com parentes, irmãos, amigos do que comigo. Bom, acho que esse aqui é o que fala mais direto, né, no assunto. Alguém que não quer estar com sua esposa ou esposo e, né, quer companhia de outras pessoas, não é companheiro. Oi? Não, nós vamos chegar lá. Não valorizar minhas ideias ou opiniões. Tem a ver com falta de companheirismo? Tem, alguns acham que tem, eu também acho. P, usa o dinheiro da casa sem se importar com as minhas necessidades. Tem. Q, faz negócios sem minha participação, conhecimento e consentimento. Depende dos negócios, mas não, nós estamos falando de coisa maior, né? A gente falou bastante sobre isso naquela ocasião. R, não tem diálogo comigo. Falta de companhia, não conversa. Não confia em mim. Tem a ver? O anterior, que não tem diálogo comigo, notem que ele afeta a questão da companhia e é exatamente o assunto que a gente tratou no estudo passado, né? Falta de comunicação. Se não confia em mim aí, tem coisas a considerar. Obviamente, num contexto de infidelidade. Tá. Não, nós estamos falando assim, falta de confiança. Isso, num contexto normal, né? Vamos dizer em geral, confiança um no outro, no dia a dia. Aí já, quando alguém trai a confiança, aí já é outra questão.
T, não me ajuda em nada nas atividades domésticas ou quando faço alguma coisa em casa. Esse aqui é mais específico dentro daquilo que a Thaís abordou, né? Eu discordo completamente. Bom, já estão sendo alguns erros do irmão Daniel. Mas esse eu já conheço. Não cuida convenientemente... aqui a gente fala... Aqui é mais específico do que aquele. Não cuida convenientemente do seu asseio pessoal. Então, aquele caso de não tomar banho, não... né? Eu nem marquei esse, mas depois do que vocês falaram, realmente, eu acho que tem a ver. V, não se importa com datas, pessoas ou coisas que sabe serem importantes para mim. Sim, importante para outra pessoa. É importante para o companheiro. De novo, entra aquela questão. Depende muito da pegada do casal, né? Tem casal que já por si já combina, não liga muito para certas coisas. Mas o casal não liga ou um deles não liga? Aí é que tá, né? Se um não liga e o outro... Porque um não liga, mas o outro liga. E aí o que liga que tem razão. Aí tem que conversar. Tem que conversar, porque aí entra aquela questão que nós... Olha só, o problema do primeiro estudo tem a ver com o terceiro, falta de companheirismo, e o que precisa? O segundo estudo, que é comunicação. Lembra que nós falamos? Se uma coisa te magoa, não deixe de falar. Está lá na apostila. Tá? Então, vamos ver. Usar o exemplo. Datas são muito importantes para a Ana. Não, vamos inverter. Datas são muito importantes para você. Todos podemos imaginar. Totalmente hipotético, tá? Totalmente hipotético. Mas a Ana não liga, não está nem aí para o seu aniversário de casamento e tal. Aí você fica lá todo triste, abatido e não fala nada. A gente fica chamando de 10 de hoje. Olha só a comunicação. Mas falando sério, aí entra essa parte. É necessário conversar. Né? Porque se para um aquelas coisas são importantes e o outro deixa passar, se não conversar, nunca vai ser consertado isso. Se uma coisa te magoa, né? Se é importante para você, é importante que o outro saiba. Se ele não fizer, é outros 500, tá? Aí tem que ser conversado a respeito disso. Mas é importante que a gente expresse as coisas que são importantes para a gente. Tá? Oi. Alguém mais tinha erguido a mão aqui? O Nicolas? Não é questão só de... Às vezes a gente se apega, que normalmente as mulheres gostam mais, questão de datas comemorativas. Mas que não seria só isso. Tem eventos com coisas que eu posso achar importante estar aqui e para Thaís não faz o menor sentido. Precisa haver uma comunicação. Não é porque ela gosta de comemorar semana de... Né? Cada dia comemorar. Eu já não ligo para datas, assim, aniversário de coisas. Mas existem eventos ou coisas específicas que eu posso achar importante, super valorizar. Sim. Para ela não faz sentido. A gente pode tomar até nem eventos assim tão especiais, mas coisas triviais assim, que para um é importante, que para o outro pode parecer que não é. Né? E não dá importância, não compartilhar daquilo. Uma conversa, eu não estava na comunicação, né? A comunicação não quer dizer necessariamente eu ceder. Não, é conversar sobre o assunto. Olha, para o entendimento de que eu gosto, Bertano não está nem aí para minhas datas.
conversar não significa, ó, tá bom, a partir de hoje eu vou fazer tudo direitinho pra você. Não, Não, então, eu não estava, mas eu tô dizendo aquilo que eu entendo, certo? Comunicação é chegar num denominador comum. Sim, para isso tem que conversar. Isso, não é um lado ceder para o outro, isso não é comunicação. Não necessariamente. Às vezes requer. Dizer, comunicação é comunicar. Eu digo nesse contexto que... Não, a questão é a seguinte: nunca. Uma coisa que você pode fazer de boa, por exemplo, né? Tranquilo, você poderia fazer, mas vamos supor, se a Ana acha que você tem obrigação de saber, até usei essa expressão, parece que algumas mulheres ou maridos acham que o cônjuge tem bola de cristal, né? Que a gente usa como expressão aí. Mas não tem como adivinhar. Eu pressupor, não, a Miriam sabe que isso me desagrada, se eu nunca falar. Às vezes a gente está pressupondo, por lógica, até eu acho que seria assim. Mas se eu não falar, nunca vou ter certeza. Então, é importante que a gente converse sobre essas coisas. Como vai resolver, aí é do casal, né? Talvez acomode as coisas, um cede, o outro se conforma, assim mesmo. Mas a coisa tem que ser conversada, tem que ser alinhada pelo casal em amor, né? Vendo aquilo que é importante para o casal. Aí entra a questão do sacrifício. Talvez uma coisa que não seja importante para a gente, por ser importante para o cônjuge, então, por que não mudar se eu posso fazer? Tá? Não vou deixar de fazer por puro capricho. Nicolas. Eu acho que entra até nessa parte de companheirismo também. Você adaptar, né? Cada um tem um relacionamento de uma forma, onde juntam pessoas diferentes. E você adaptar ali ao estilo do seu companheirismo, algo que amenize ou até mude isso. Um exemplo. Eu e a Ana, a gente acha legal, né? Legal não ao ponto de admirar essas datas, mas a gente sempre comemora no dia que a gente lembra. Às vezes é uma semana depois, às vezes é 7 dias antes, que a gente resolve comemorar já para... vamos comemorar em relação a isso. Em relação a um casal, vamos supor que uma pessoa acha importante e a outra não, eu acho que poderia partir também da pessoa que acha importante a ação de comemorar. Porque se ela quer comemorar um café da manhã, ela faz um café da manhã e comemora com o cônjuge. Se esse é o objetivo de comemorar uma data junto com ele, pode partir da pessoa que quer comemorar. Não necessariamente tem que partir da pessoa que não acha isso importante. Talvez com essa atitude possa mostrar importância ou até mudar o pensamento daquele que não acha importante. Mas às vezes eu acho que a gente cai muito no erro da gente achar uma coisa importante e querer que o nosso cônjuge, ache isso também, mude e parta dele, sendo que pode partir de mim. Se eu acho importante, eu posso fazer um café e levar lá na cama e a gente comemorar junto. Eu acho que isso também é companheirismo, dentro dessas diferenças do casais. Acho que cada um pode adaptar ali de um jeitinho e chegar em algo que vai edificar os dois, né? Uhum. Boa. É fato que, assim como cada um de nós é diferente, a gente forma casais diferentes. Não tem um casal aqui igual. Né? É uma combinação de fatores assim que juntar uma pessoa diferente de todos os outros com outra pessoa que é diferente de todos os outros dá uma combinação totalmente diferente. Cada casal é único. Tá? E a gente cria uma forma de viver, de fazer as coisas. É só a gente ir na casa de alguém, passar um pouquinho mais de tempo ali, a gente vai ver que é diferente. Né? Não é nem melhor nem pior necessariamente, é diferente. Tá? Eu vou na casa do irmão Maria, da irmã Leusa, é diferente. Tá? Eu vejo o Vitor e a Thaís, são meus filhos. Né? É diferente. O Tiago e a Lilian, totalmente diferente. Diferente de nós, diferente deles. Cada casal, né, faz uma combinação do que levou de bagagem de casa, sua
personalidade e o que o outro trouxe. O importante é que a gente construa uma forma sólida, bíblica, né? E que seja agradável, que seja bom para os dois. Ok? Essa é a questão. Não tem que ser né? A sua casa não tem que ser do jeito que o pastor é, ou que o pastor acha que tem que ser. Tem que ser bíblico. Né? Mas cada casal constrói do jeito que, né? com as características próprias. Certo? A gente tem que fugir a esses erros, esses problemas que a gente já viu onde pode levar, né? Inclusive a falta de comunicação. Para a gente concluir aqui, faltou o item X. Não tem interesse pelas coisas espirituais. Implica aqui companheirismo? Sim, puxa, eu queria tanto estudar a Bíblia, né, junto, mas o outro não tem interesse. Falta companheirismo, não tem companheirismo nisso. Z, além de você. O Daniel só faz não aqui. Não me passa segurança, é instável. Não passa segurança, não é questão de infidelidade, tá? Aqui é. Não me passa segurança, é instável todo momento. A gente não sente firmeza. Tem a ver com companheirismo. Companheirismo, né? O companheiro passa segurança para a gente. Eu sei que ele está ali. Né? Eu fico meio sem saber Tá. confiança no companheiro. Ele tem que passar a segurança, não sei. Quem seguro, mas está ali com você o tempo todo, entendeu? Uma pessoa instável emocionalmente, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Você hoje está falando que vai fazer isso, sei lá, vai... Né? Aí a Ana já se adequa àquilo, começa a pensar, bom, né, nós vamos fazer tal coisa juntos. Aí amanhã você já aparece com outra história totalmente diferente. Quando uma pessoa muda assim muito, é instável nos planos, nas ideias, isso gera insegurança. É nesse sentido. Tá? Eu acho que se relaciona assim. Pode ser companheiro, mas não é um bom companheiro. Porque o companheirismo deve dar estabilidade também, segurança, para a gente se sentir seguro com aquela pessoa. Seguro, assim, com relação a ter rumos, né? Claro que a nossa vida está toda na mão de Deus. Mas, irmãos, olha, na minha conta original aqui, eu considerei que 16 desses 24 erros estivessem diretamente relacionados com o nosso tema de hoje. Conversando aqui, nós acrescentamos mais uns 4 ou 5. Tá? Então, tudo isso é para a gente ver como é relevante a questão do companheirismo. Ok? Afeta muitas áreas da nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre exemplos bíblicos. Depois a gente vai fazer um intervalinho, tá? Para vocês darem uma descansada e a gente volta. Mas vamos ver exemplos bíblicos aqui. De antemão, nós podemos tentar recordar de alguns casais da Bíblia que sejam bons exemplos de companheirismo. Vem algum na mente de vocês? Abraão e Sara. Algum outro? José e Maria? José e Maria? Bom. Quem
Mais algum? Ó, eu tenho aqui... Oi? Priscila e Áquila. Eu peguei esses dois casos, Abraão e Sara e Priscila e Áquila. Curiosidades a respeito deles. Tá? O exemplo de Abraão e Sara, né, nós sempre vemos ali os dois unidos no bom propósito. A gente falou que companheiro é alguém que acompanha o outro na aventura, nas aventuras, entre outras coisas, né? Nas aventuras, no destino. Então, vocês imaginam o seguinte, né? Deus chamou Abraão, chamou ele para uma terra que eles não conheciam. E Abraão, cheio de fé, foi. Amém? E a mulher? Como é que devia se sentir? Bom, a Bíblia não fala se ela teve a mesma fé que Abraão teve, assim, naquela confiança plena. É difícil a gente concluir isso, mas o fato é que ela acompanhou, né? E eu tomo aqui a expressão que o autor de Hebreus usa lá em Hebreus 11:8, né? Que Abraão saiu... Lembram como diz lá? Abraão saiu sem saber por onde ir. Ele mesmo saiu. Não sei, Deus me chamou para ir. Nós vamos deixar os parentes todos aqui, o lugar onde nós nascemos, vivemos até agora. E Deus falou para a gente ir para uma terra estranha. E eu confio em Deus, mulher. Nós vamos, tá? E a Sara acompanhou, em momento algum, cita que ela possa ter resistido, né? Um pouco ao contrário, por exemplo, da mulher de Ló, né? Que parece que não queria mesmo sair de lá. É mais grave, né? Às vezes a gente lê, ela olhou para trás. Não foi um olhar casual, não. Né? Ela olhou para trás porque realmente o coração dela estava lá. Ela realmente sentia de se desapegar daquelas coisas. Dizem que, até uma característica feminina, talvez as mulheres possam confirmar isso ou não para mim, mas pelo que eu já vi, assim, as mulheres costumam ter mais dificuldade na adaptação em mudanças. Tá? Existe uma tendência. Talvez por causa de certas coisas que Deus coloca, né, o instinto feminino, que é um instinto maternal, é colocado por Deus na mulher, né, de preservação. A mulher costuma ser mais apegada ali, não propriamente materialista, tá? Mas mais apegada ao território dela, a casa dela, os filhos, o ambiente, família. E mudar para a mulher é mais traumático do que para o homem. A gente teve uma experiência assim, no nosso caso, foi bem visível. Quando nós mudamos para Sud-Menuce, foi mais ou menos assim. Eu tinha convicção de que Deus queria que nós fôssemos para lá. A gente conversou muito a respeito. E eu fui, na semana seguinte, eu estava um verdadeiro sud-menucense lá. Estava em casa. A Miriam levou tempos para se adaptar. Não é que não queria ir, foi consciente e disposta, mas a adaptação dela num novo ambiente foi muito mais difícil do que para mim. Estou dizendo isso, eu já li coisas a respeito, e até por observação, geralmente existe mais essa tendência. Vocês concordam com isso? Não sei se vocês já pararam para avaliar essa questão. A gente tem irmãos que se mudaram aí, veio Lucianice, vieram para cá. Né? Viveram lá em São Paulo
Acho que a vida toda. Adaptação de vocês aqui em Jacareí. A Anísia está se adaptando. Você se adaptou, Lúcio? Você se adaptou, Guilherme? Tranquilo, é. Irmã Dulce. Olha só, parece que está tão tranquilo, né? A gente observa aqui. Vocês mudaram agora? Eu adoro. Bom, a Thaís é um caso à parte. Ela gosta de mudar, né? Tudo. O problema não foi casa, não foi deixar, foi adaptar mesmo as pessoas que alugaram o ambiente. Eu fiquei um ano, mais um ano, de deixar as pessoas aqui, e para mim foi muito difícil. Eu fui chorando e depois eu voltei chorando porque eu não queria. Bom, eu também confesso que eu chorei na ida e na volta. Não, é assim, eu estava saindo, eu lembro quando a gente mudou, quando a gente foi embora para Sud, a gente estava saindo, eu desci o carro, o caminhão da mudança saiu, a gente saiu com o carro, parei no meio no meio da rua, não, na rua de casa mesmo, eu parei, encostei na calçada e chorei. Quando a gente voltou de Sud, a gente estava na via de acesso lá, nem chegou no estado, parei o carro e chorei. Mas depois chegou, toca o barco, né? Não... ambiente totalmente diferente, né? Mesmo tendo pessoas que a gente conhece, mas é diferente. Eu acho que nesse sentido de mudança, mudar de cidade, mas mudar o seu ambiente de convívio com as pessoas, eu também fui tranquila. Eu me adaptei bem rápido, na minha opinião, eu acho que me adaptei rápido aqui na igreja. Eu mudei assim, no meu convívio social, eu mudei de trabalho. Eu me adaptei super rápido também. Eu não vejo que eu tenho problemas com mudança. Eu acho que eu estou um pouco mais do lado da Thaís nessa parte, porque eu gosto. Para mim, é um momento que eu estou recomeçando uma fase da minha vida. Então, eu vejo isso claro. Entra muito a personalidade. Sim. Acho Mas... que tem um fator importante também que é filhos, né? Acho que quando a mulher se torna mãe, as prioridades mudam um pouco. Então, acho que isso é um peso a mais. acho que sim. As irmãs que sentiram mais, né? E o Victor somos nós dois, né? Muito indiferentes, assim, né? Mas com o filho, talvez, o peso seja diferente, né? Então, acho que tem esse fator a mais que pode pesar um pouco mais, né? Meus filhos já adaptaram muito bem, né? Não, os filhos sim, mas... Acho que a mulher é mais sentimental. Tem isso. E como consequência disso, há uma dificuldade maior de desatrelar de uma situação, de uma condição, de um povo e se atrelar a outro. Sim, acho que quanto mais sentimental a mulher for, mais ela vai sentir nesse aspecto. Se distancia de parentes, com pai. Mas eu fui mudar para da minha mãe. Veja só. Mas é toda a conjuntura, né? Agora, o que a Isabelle falou, eu acho que até tem uma característica diferente, porque não é uma mudança, de ambiente, de convívio, mas aí entra um outro aspecto que nem está relacionado ao assunto, que quando a gente tem uma afinidade espiritual, é muito mais fácil. Vamos dizer, a gente foi para Sud. A afinidade espiritual com os irmãos lá fez com que a gente se adaptasse. A Miriam pode ter demorado se ambientar por outros aspectos até, mas isso ajudou. Se não houvesse essa afinidade espiritual, talvez ela nunca tivesse se adaptado ao lugar. E eu mesmo, bom, nem teria ido.
Eu fui por causa disso. Mas voltando a falar sobre o Abraão e Sara, olha, só o texto de Gênesis 12, que é onde fala sobre isso mesmo, o versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Deus, né, chamou Abraão e Sara, como era casada com ele, companheira, está nesse pacote. Né? Sai da tua terra, a terra onde você nasceu, do meio dos teus parentes, tua família, da casa do teu pai. Deixa tudo, irmãos, né? Para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar ainda. Ele nem sabia para onde ia mesmo. Tá? Então, o autor de Hebreus é muito fiel na descrição que ele dá. No versículo 5 aqui diz: E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, que ainda era chamada Sarai, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Então a gente vê aqui que eles, o Ló acompanhou, porque quis, sobrinho aqui, parece que era muito apegado a Abraão, né? Ele não foi chamado, ele foi de bico, né? Como dizem. Mas ele andou junto com Abraão naquele tempo. Mas o destaque aqui é a questão, o comportamento da Sara, a gente imaginar, observar como é isso. Ao longo de todos os textos que a gente vai vendo, a gente vê como eles eram participativos da vida um do outro, né? Foi citado o exemplo de Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Né? Esse casal aqui é um exemplo curioso. A gente não tem tanta informação a respeito deles, mas eu fui verificar os versículos que falam sobre eles, tem uns 5 ou 6 versículos. Irmãos, é interessante. Todos eles citam o casal junto. Não tem um que fala só de Áquila ou só de Priscila. Todos eles citam Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, ou Prisca e Áquila. Então, alguns acham que talvez tenha sido um erro de grafia, ou entendem que Priscila é o diminutivo, né, de Prisca. O nome dela mesmo seria Prisca. Tá? Mas a gente vê as citações. Uma hora eles estavam lá em Éfeso, aquela ocasião que eles encontraram o Apolo, né? E eles juntos chamaram o Apolo para esclarecer ele. Eles estavam em Éfeso. Eles são vistos em Corinto. Eles encontraram com Paulo em Corinto porque eles tinham sido expulsos de Roma. Eles eram judeus. E todos os judeus, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus lá de Roma e eles tiveram que sair. Só que quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele saúda também eles estavam de volta em Roma. Então a gente vê esse casal, né, em Éfeso, em Corinto, em Roma, junto com Paulo, longe de Paulo, eles sempre juntos. E sempre juntos, servindo a Deus, trabalhando. Eles eram, como Paulo, a profissão deles era fazer tendas. E eles trabalhavam juntos, eles eram verdadeiros companheiros, um casal interessante de gente observar. Eles trabalhavam na obra juntos, eles estavam lá quando viram o Apolo pregar. Juntos eles observaram que ele tinha coisas que ele precisava ser melhor esclarecido, levaram ele para casa. A gente, assim, parodiando com os dias de hoje. Eu imagino Áquila chegando, irmão Apolo, seria tão bom a gente conversar um pouquinho, vamos lá em casa, a Priscila vai fazer um café para você. Eles não tomavam café, né? Mas alguma coisa era providenciado. Mas eles foram lá conversar juntos. Então, a Bíblia tem alguns exemplos de companheirismo assim que é notório. Hã? Oi. Tem um outro exemplo, acho que é importante a gente lembrar,
Só que é um exemplo ruim de companheirismo. Eu vou falar de exemplos ruins aqui. Vou, mas não, fala, qual que é? Ah, tá. Boa. Foram pessoas, eles foram companheiros em relação a eles, ao relacionamento deles, mas foram contra a vontade de Deus. E aí eu acho que entra muito o que o irmão Daniel falou, acho que nesse caso encaixa mais do que o irmão Daniel falou, quando existe uma diferença de alguém que quer fazer alguma coisa e o outro não liga tanto. Eu acho que quando é para fazer a vontade de Deus, entre escolher ser companheiro do seu parceiro ou fazer a vontade de Deus, a gente tem que escolher fazer a vontade de Deus. Nem que a gente tenha que deixar o companheiro sozinho naquele momento. Nesse caso, Eles se acomunaram para fazer o errado, né? Exatamente. Mas aí eu acho até tem que estar mais apegado a Deus do que ao mundo. Mas até pela pelo cuidado que você tem pela alma do seu companheiro. Eu tenho que zelar pela saúde espiritual da minha esposa. Se eu vejo ela fazendo errado, se ela está incentivando a fazer errado, pelo bem dela, eu tenho que falar não, porque isso está errado. Sim. Por ela. Pelo castigo que eles sofreram, dá a entender que não houve assim, um pensamento diferente de nenhum deles. A gente não sabe de quem partiu. Né? Se foi o Ananias ou se foi ela que teve a ideia infeliz. Mas, com certeza, um apresentou a ideia para o outro e o outro foi companheiro, mau companheiro. Né? Companheiro não quer dizer concordar sempre. Ah, vamos fazer. Né? O bom companheiro também é aquele que, de repente, faz o outro enxergar. Peraí, se a gente fizer isso, é uma furada, né? Vai ser errado. Nós vamos ofender a Deus ou nós vamos trazer determinado prejuízo sobre alguém, sobre nós mesmos. Mas não teve isso entre eles. Tá? Então, alguém pode até achar que houve companheirismo, porque eles estavam juntos na coisa, mas num sentido errado. Se houvesse verdadeiro companheirismo, um teria tentado, pelo menos, abrir os olhos do outro e não teria participado da coisa. Um exemplo de companheirismo que, pelo menos ao meu ver, existe implícito na Bíblia é o caso de Noé também, né? A gente vê ali ele assumindo uma responsabilidade, levou muitos anos, né, construindo algo que era totalmente novo ali, até então não tinha chovido, então o que ele estava fazendo ali bem provavelmente foi taxado de louco por muitos, né, por acreditavam, e a gente vê no final de todos aqueles anos a esposa junto com ele na arca, né, na família. Eu vejo ali também uma forma implícita de companheirismo em relação à esposa dele, por mais que não esteja explícito na Bíblia. Verdade. Na verdade, se a gente pensar, vai ter vários casos, né? Isabel? Eu vejo também o companheirismo de Moisés e Zípora, porque ele estava em Midian, depois que ele saiu do Egito, foi onde ele conheceu ela, se casaram, tiveram filhos, e aí Deus chama ele para ir para o Egito, voltar, e não tinha como ela ir junto, né? E naquele momento teve que ter assim, uma compreensão, né? Porque ela sabe que foi Deus que chamou ele, o companheirismo dela, dar o apoio dela, no sentido de eu não vou poder ir para você tem filhos, é uma viagem longa, ou até mesmo porque é uma chamada que Deus fez para Moisés. E aí ela sabia que eles iriam conseguir encontrar novamente, já com um povo ainda, Moisés liderando todo o povo. Então também eu vejo esse companheirismo dos dois também, neste momento de uma separação física, um teve que dar o apoio para o outro nesse sentido para poder fazer a vontade de Deus. E aí mostra também esse sentido, que você deve amar mais a Deus do que o seu próprio filho. Nesse momento, mas Zípora mesmo tem o caso do que ela acusa Moisés de ser sanguinário. No deserto. Por causa do filho, né? Por causa de circuncidar o filho.
Bom, a gente pode ser companheiro num momento e falhar em outro. Mas a gente vai ver vários exemplos positivos, tá? De companheirismo. A gente citou aqui alguns. Quem foi que falou de José e Maria? Que é um caso interessante também, o Kevin. Quer comentar também? Mostrar para a gente aí o... Tá. Não, mas é um caso bem interessante, né? Sabendo o que Deus fez, a gente vê desde aquela coisa, o fato de ele, mesmo a princípio, ele achando que ela tinha traído ele, talvez, ele até sacrificou a imagem dele para não prejudicar ela. Depois, abertos os olhos dele, né, por tendo sido esclarecido pelo anjo, ele não só deu o apoio, né, compartilhou. É pena que chega um ponto, parece que José não viveu muito, né? Então, naquele momento, quando Jesus foi crucificado, já não fala mais de José, ao que parece, ele já tinha morrido. Até a Maria é tratada ali como uma viúva, né? Dependendo do cuidado dos filhos. Mas a gente vê exemplos positivos. Aí, os casos negativos, tem Ananias, Safira? Tem. Eu vou falar de um caso negativo aqui, que é uma história que eu já tive vontade de montar uma pregação aqui sobre isso, sobre esse caso. É o caso de Davi com a primeira esposa dele, a Mical. Gente, se alguém quer um roteiro para um filme, um romance, tá aí. Por quê? Olha, primeiro, foi uma história tão bonita, né? No começo. O Saul era o rei e o Davi ofereceu, né, vamos dizer assim, uma mostra de fidelidade ao rei, matando os inimigos, trouxe o prepúcio de 100 homens para ele, né? E com isso ele adquiriu o direito de se casar com a filha do rei, com a Mical. Ela foi dada, eles tiveram isso, ela amava, a Bíblia diz que ela amava Davi, e mesmo quando Saul se voltou enciumado lá contra o Davi, ela acobertou a fuga dele, né? Tem toda uma trama aí, toda uma coisa assim de amor e de companheirismo até aí. Porque ela aceitou afrontar o próprio pai, que era o rei, né, o todo-poderoso ali na nação, para proteger o amado dela, que era o Davi. Só que depois que Davi fugiu, o que ele fez, o Saul? Pegou a Mical e deu ela, para afrontar o Davi, ele deu ela em casamento para outro homem, Paltiel. Tempos depois, quando Davi voltou, ele fez um acordo com o Abner, né? Para que eles queriam fazer um acordo, mas o Davi colocou uma condição: eu topo fazer um acordo com você, desde que você me traga a Mical. Ele queria ela de volta. Até aí vai tudo bonito. A gente vê o companheirismo que houve entre eles. É bonito até o lado, né, quando o Isbosete, que se incumbiu de mandar ela, de levar ela para Davi de volta, tirou ela da casa. A Bíblia fala que o Paltiel vinha atrás chorando, né? Coitado, ele não tinha culpa disso, né? Mas ele também amava ela. Ele
mulher casada, por que ele pegou? Eu digo que não tinha culpa, no sentido de que não foi ele que provocou toda a situação, né? Agora, que nem, por exemplo, Mical não deveria ter subordinado ao pai. A gente não sabe que ponto. Ela tinha escolha, Tem- ela se sujeitou. Bom, também a ideia era de que o Davi nunca mais voltasse, talvez, né? Mas o problema, o exemplo passa a ser negativo, é que depois de uma história tão bonita entre os dois, vocês lembram qual é o final? O Davi conseguiu realizar um grande feito, que foi recuperar a arca, né? Aquilo foi traumático, né? Ele queria trazer a arca de volta para Jerusalém. Teve aquele negócio do Uzá, que no meio do caminho tocou na arca, morreu. Aquilo causou uma tristeza terrível neles. A arca ficou parada na casa de outra pessoa por 3 meses. Aí, finalmente, depois de tudo isso, a arca veio, né? Trouxeram de volta para Jerusalém. Quando entra em Jerusalém, o Davi fez uma festa. Ele ofereceu comida, bebida para todo mundo. Ele entrou na cidade fazendo festa, é onde muitos se apegam para legitimar a dança no culto, né? Que diz que o Davi entrou saltando, dançando. Mas qual é a questão aí, irmãos? A alegria por uma vitória espiritual. Davi estava celebrando uma coisa, a arca do Senhor voltar para Jerusalém era um grande fato, certo? Era extremamente relevante, importantíssimo. A Mical ficou da janela, ela não só não foi participar, como ela olhou da janela e depois, quando terminou a festa, que o Davi entrou em casa, disse para abençoar sua casa, seu lar, ela despejou lá em cima dele que ele estava se expondo lá. Ele falou, você está se doendo porque Deus tirou do seu pai e deu para mim o reino. Aí é um fim triste, né? Aquele romance tão bonito, o que aconteceu? Eles nunca mais tiveram convivência e ela é a única das mulheres de Davi que não teve um filho. É um triste fim, né? Mas passa aí por um exemplo, a falta de companheirismo dela. Poxa, o Davi quis tanto ela de volta, era para ela ser, vamos dizer, a mulher da vida dele. Ela foi a primeira esposa de Davi. Mas ela não teve o espírito, talvez depois de tudo que passou, ela não teve mais o mesmo espírito de companheirismo, de compartilhar dele. Será que ela não enxergou que aquilo era tão importante para Davi? Deveria ser importante para ela também. Né? Mas parece que ela não compartilhou disso, não compactuou dessa questão. Isso pode ser uma lição importante para nós também, né? De a gente saber valorizar o que é importante para o outro. E nesse caso aqui, especialmente, que era uma coisa de cunho espiritual. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Nós vamos voltar vendo as bases bíblicas para estabelecer a questão do companheirismo. Tá? E aí algumas aplicações práticas para a nossa vida. Tá ok? Vamos tomar uma aguinha, dar uma descansada.